Diz assim a palavra do Senhor, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e quando vi, voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto aos mistérios das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém. Os irmãos, podeis assentar. Irmãos, há um pessimismo infernal que ronda as nossas vidas diariamente. Há uma força diabólica, há uma força mundana terrível que nos faz, nos momentos de tribulação, nos momentos de dificuldade, nos momentos que nós estamos na presença do Senhor, nos momentos que nós estamos fazendo a vontade do Senhor, nos faz com que a primeira coisa que vem em nossa cabeça é esquecer de quem é Jesus, esquecer de quem é Deus, esquecer que Jesus está no controle do universo, esquecer que Jesus está vivo e que tem as chaves do inferno e da morte nas suas mãos. Há esse pessimismo, esse espírito nojento, mundano, que infelizmente ronda as nossas vidas. Muitos aqui certamente passam por dificuldades e tribulações, e às vezes a gente parece que não vai
aguentar, parece que a gente não tem uma saída, a gente olha para todos os lados e a gente só vê escuridão. E além do mais, irmãos, nós, como a própria palavra de Deus diz, nós lutamos com o nosso adversário que fica ao nosso derredor dia e noite tentando nos tragar. Ele se chama Satanás. Ele não é uma lenda, não é um conto de fadas. Nós temos um inimigo e ele ruge a todo tempo tentando nos devorar. O texto diz que João, o discípulo amado de Jesus, já quando idoso, por volta do ano 95 depois de Cristo, foi levado a essa ilha de Pátimos, diz o versículo 9, por causa do evangelho, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João estava aí exilado nesta ilha, talvez numa prisão, nós não sabemos ao certo, talvez aí acorrentado, trabalhando de quebrar pedras, em meio às dificuldades próprias dessa ilha. Ele estava aí por causa do testemunho que ele carregava de Jesus. Ele foi levado a esse momento de tribulação, esse momento de isolamento por causa da palavra de Deus. E é interessante nesse texto, irmãos, de uma forma prática para as nossas vidas, que nós, não do modo como João, às vezes por decidirmos carregar o testemunho de Jesus, o evangelho de Jesus, ser fiel a Jesus, inevitavelmente as tribulações sobrevêm. Nós não estamos imunes às dificuldades. São elas inúmeras, que eu não vou ficar listando aqui, porque cada um tem a sua particularidade, mas são inúmeras as dificuldades, as tribulações que nos sobrevêm, pelo simples fato de nós decidirmos seguir a Jesus com fé. Elas vêm, elas não estão tão somente as pessoas que não servem a Jesus, elas vêm a nós também que somos servos do Senhor Jesus. E no contexto aqui que João se encontra, ele recebe essa revelação de Jesus, escreve este livro e que hoje está aqui em nossas mãos. João escreve num momento de profunda tribulação, dificuldade e a sua idade já avançada. E o mais lindo de tudo, irmãos, nesse capítulo 1 que nós lemos, é a experiência que João teve com Jesus. João, aquele discípulo amado que caminhou com Jesus por volta de 3 anos, viu Jesus operar milagres, sentou-se à mesa com Jesus, mas no final de sua vida ele é surpreendido por essa maravilhosa experiência de contemplar a glória de Jesus antes da sua morte. Isso é muito importante para nós como igreja. Importante para nós como igreja de vivermos à altura o evangelho que o próprio João viveu e colocarmos em prática a vida desse discípulo que tem a nos ensinar. E olhando para o texto, irmãos, gostaria que você acompanhasse comigo. João aí, como eu disse no versículo 9, ele diz: irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João, em meio a esse período ruim de sua vida, em meio ao período de tribulação, por carregar a bandeira do evangelho sem vacilar, ele tem esse encontro com Jesus e o que nós olhamos aí, a partir do versículo 5, se você olhar, ele escrevendo, dedicando essa carta, este livro às 7 igrejas da Ásia, ele diz aí da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e assim por diante. Irmãos, nesse momento que João está vivendo, o que é lindo que nós percebemos e serve de lição para nós. Ele manteve firme a sua convicção de quem era Jesus Cristo de Nazaré. Ele ainda não tinha tido a revelação de que ele se caiu prostrado aos pés de Jesus, como nós vimos e nós vamos ver. Mas ele introduz esta carta dizendo acerca de Jesus, da fiel testemunha, do primogênito dos mortos, dos reis da terra,
aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Mesmo em meio às lutas, em meio à profunda dificuldade, em meio a marginalizado da sociedade, preso nessa ilha, João tinha a convicção de quem era Jesus. Irmãos, como isso é importante para nós hoje. Como é importante nós mantermos a nossa convicção de quem é Jesus. Como eu disse no início, há um espírito infernal, uma tendência maligna de nos fazer esquecer de quem é o nosso Salvador. E a palavra de Deus diz que Ele é o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. João sabia que ele estava lá por causa do evangelho e a perseguição que já havia começado na igreja, por volta desse ano 95 depois de Cristo, época em que o governador Domiciano estava reinando. A perseguição estava acontecendo, mas ele tinha firme a sua convicção que Jesus era o soberano dos reis da terra. Jesus permanecia soberano dos reis da terra, permanecia no trono, assentado. Ninguém poderia usurpar essa posição de Jesus, nem mesmo o reinado maligno, porque ele permanece como soberano dos reis. Ele tinha essa convicção tão linda. Ele tinha guardado ainda no seu coração que Jesus o amava, versículo 5, e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ele guardava o evangelho, cultivava o evangelho da graça no coração, cultivava o evangelho que Jesus, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados, tinha o libertado do pecado, e tinha libertado a todo aquele povo que ouvir essas cartas, as 7 igrejas da Ásia. Que convicção maravilhosa, irmãos. Que convicção linda. Em meio a esse momento de tribulação, João já no fim da sua vida, como eu disse, teve esse encontro com a glória de Deus. E nós vemos aí que o que permanecia no coração de João era a convicção de quem era Jesus. Que convicção maravilhosa. Irmãos, eu creio que Jesus está voltando. E isso não é um jargão de crente, é uma realidade bíblica que Jesus está voltando e Ele breve virá nos buscar. E a cada dia que passa, os acontecimentos revelam que a volta de Jesus está cada dia mais próxima. Cada dia mais próxima, mais cedo ou mais tarde, talvez, eu não sei, nós poderemos também nos encontrar numa situação igual João na ilha de Pátimos, por causa do evangelho. Porque nós não negaremos a Jesus, mas o que será importante neste momento de possível tribulação que nós poderemos passar, é que nós devemos guardar a convicção de quem é Jesus. Guardar a convicção de que, independentemente do que aconteça, Ele é o soberano dos reis da terra. Foi Ele que nos perdoou e nos libertou dos nossos pecados, porque Ele nos ama. Isso não muda a nossa posição, não nos tira a nossa posição de filhos de Deus, de filhos amados de Deus, pelo simples fato do sacrifício de Jesus já ter sido feito e o sacrifício perfeito realizado de uma vez por todas. Essa convicção que nós devemos guardar no nosso coração. E aí, continuando, João, em meio a essa tribulação, a essa dificuldade, nós notamos aí, a partir do versículo 10, e ele começa a narrar que ele se achava em espírito no dia do Senhor. Eu ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Irmãos, em meio aos momentos de dificuldade, em meio aos momentos de luta, momentos de tribulação, momentos de tensão, como João estava vivendo aí, uma coisa que é espetacular, é muito lindo. Ele ouviu uma voz como de trombeta.
Não foi a tribulação, não foi a dificuldade, não foi a exclusão que fez que os ouvidos de João estivessem tapados para a voz de Jesus. Não foi o problema que, talvez, um problema para muitos, que levou João a ficar isolado por causa da sua fé. Não foi isso com que fez que ele ficasse com seus ouvidos tapados à voz e à revelação de Jesus. Isso é muito lindo. Aí a partir também dos versículos, acompanhe comigo, 13, 14, 15. João teve uma visão da glória e do poder de Jesus. Acompanhe comigo. Versículo 12, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro. Irmãos, João começa a se aprofundar nessa visão. Note aí que João começa a ter profundidade nessa visão. E ele verifica, ele avista um ser semelhante ao Filho do Homem, que certamente é o próprio Jesus, com vestes talares e cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro. Que significa que é o próprio Jesus como sumo sacerdote. Que é o Jesus que confirma que venceu a morte e rompeu a morte, rompeu com o pecado para nos garantir o acesso eterno a Deus. Irmãos, eu gostaria que você guardasse isso com você. São nos momentos de luta, nos momentos de tribulação, é que é uma oportunidade para o crente ter uma revelação mais profunda da glória e do poder de Deus. São nos momentos de choro, de lamento, de lágrima, é que nós temos a oportunidade de contemplar a face do Senhor Jesus e constatar que Ele é o nosso sumo sacerdote. É através dele que nós temos acesso direto a Deus. E cada vez fica mais profundo essa revelação que João tem. Versículo 14, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, e os olhos como chama de fogo. João começa a perceber, e esse significado, a sua cabeça e cabelos brancos como a alva lã, revelando a santidade do próprio Jesus. Revelando quanto Jesus, que é o Rei dos reis, o Rei, o soberano da terra, dos soberanos da terra, é santo. E ele começou a perceber que o sacerdote que o ama, aquele que é soberano, e como ele é santo, imaculado, e percebe também que os seus olhos eram como chama de fogo, ou seja, olhos que penetram sobre toda a terra, olhos que nada fica imune, nada escapa aos olhos do Senhor Jesus. Mesmo em meio às tribulações que João estava passando, ao seu momento de prisão naquela ilha, momento de dificuldade, ele começa a ter essa revelação da glória de Deus, e ele constata, olha, os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Olhos do Senhor que penetram sobre todo e qualquer pensamento. Os olhos do Senhor que são como chama de fogo, que contemplam toda e qualquer situação. Isso é maravilhoso, irmãos. Porque são nos momentos de dificuldade, são nos momentos que nós achamos que nós estamos fracos, caídos, que Deus não está olhando mais para nós, é que Deus se revela a nós de uma forma especial, e nós temos uma revelação profunda da sua santidade, do seu poder, da sua glória e da sua majestade. Talvez é isso que Deus chama nós como igreja esta noite, para que em meio aos momentos de tribulação, aos momentos de luta, nós venhamos a escutar a voz de Deus e contemplar o quanto Ele é poderoso. Meio aos momentos de dificuldade por causa do Evangelho, independente do que nós estamos passando, Deus nos permite esta oportunidade de nós ouvirmos a voz dEle, que é como grande voz como de trombeta, diz aí o versículo 10. E contemplarmos a sua graça, a sua misericórdia, que Ele é o nosso sumo sacerdote.
Ele que abriu o caminho para nós falarmos com Deus. E continua versículo 15. João avista também que os pés do Senhor, os pés semelhantes como bronze polido, como que refinado numa fornalha. Pés também que representam uma santidade, pés limpos. E a voz dele como voz de muitas águas. Assim como voz de trombeta, irmãos. E a voz de muitas águas. Aí João começa a ter a profundidade da revelação de quem é Jesus, porque ouve essa voz de uma forma inconfundível. Voz como de muitas águas. Todos nós, talvez se escutarmos um som de muitas águas, nós saberemos que é o som de muitas águas, porque é inconfundível. Todos nós que escutamos muitas águas caindo sobre pedras, águas se agitando, nós sabemos que é o som de muitas águas, é inconfundível. Do mesmo modo é a voz de Jesus quando fala conosco, ela é inconfundível. A voz que não deixa pairar dúvidas nos nossos corações. A voz de Jesus que ressoa como voz de muitas águas. Nos momentos de tribulação, quem fala conosco é esta voz doce de muitas águas, a voz que é inconfundível. João teve essa visão da glória e do poder de Jesus, irmãos. E quando ele está aí, tendo essa visão, versículo 16, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma espada afiada de 2 gumes. E o seu rosto brilhava como o sol na sua força. A luz que resplandeceu das trevas era a luz da face de Jesus. E ele, versículo 17, aí o texto narra, quando ouvi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs a mão sobre mim, a mão direita sobre mim, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. João, como nunca, irmãos, durante todo o seu ministério, não teve a oportunidade de ser impactado por Jesus como ele foi agora. João foi extremamente impactado, diz aí, versículo 17, quando vi, caí aos seus pés como morto. Não resistiu à visão da glória, da majestade, da soberania e do poder de Deus, revelado através de Jesus. João não aguentou. Teve esse impacto. Que coisa linda, irmãos. São nesses momentos de tribulação, são nesses momentos de dificuldade, quando nós dobramos os nossos joelhos, é que nós podemos ouvir a voz do Senhor, que é inconfundível, como voz de muitas águas. Contemplar a face do Senhor, contemplar a santidade do Senhor, contemplar que Ele é o nosso único Deus, que o seu rosto brilha como o sol, que só nele há luz e faz com que nós caiamos impactados aos seus pés. Esse é o propósito de nós sermos crentes no Senhor Jesus e termos a disposição de buscá-lo. Como eu disse, em momentos de dificuldade, em momentos de luta, tudo milita para que nós não busquemos ao Senhor, para que nós não ouçamos a voz do Senhor, para que nós não contemplemos nada do Senhor. Mas Deus, através da sua bondade e misericórdia, nos mostra, através da sua doce palavra, irmãos, que nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta, nos momentos de tribulação, nós temos a oportunidade de ouvir a voz do Senhor. Nós temos a oportunidade de contemplar a glória do Senhor. Nós temos a oportunidade de sermos impactados pelo Senhor, de cairmos aos seus pés. Nós temos a oportunidade de sermos amparados pelo Senhor. João, do mesmo modo, quando ele caiu, foi impactado. Vem o amparo de Jesus sobre ele. Versículo 17 que nós já lemos. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Quando nós temos esse impacto com a glória de Deus, nos nossos momentos de devoção, nos nossos momentos de oração, é o próprio Senhor Jesus que se revela a nós, nos testificando, olha, não temas, eu sou o primeiro e o último.
recebeu essa palavra do Senhor? É assim que nós devemos agir também. E por último, o que aconteceu com João? Está aí no versículo 18, e é o mais glorioso. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Irmãos, em meio aos momentos de dificuldade de João, nesse momento que ele estava tendo um encontro com a glória de Deus, cada vez ele estava mais íntimo do Senhor, nesta visão, ele teve a certeza, a garantia que Jesus estava no controle da sua vida. Jesus garante a ele, fala, ó, eu sou aquele que vive, eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. João obteve a certeza, a convicção ainda maior, que nesse momento que ele estava passando ruim na ilha de Pátimos, Jesus estava no controle da sua vida. Jesus estava controlando toda a situação. Nada tinha perdido do controle do Senhor. Jesus não estava alheio à situação de João. Jesus não foi pego de surpresa quando João estava nesta ilha. Jesus garante para ele, olha, estou vivo pelos séculos dos séculos, eu tenho a chave da morte e do inferno. Irmãos, o que isso tudo tem a ver conosco? Não importa o momento que nós estamos passando como igreja, nos nossos lares, no ministério, nossa vida pessoal, nos cabe dar espaço para nós ouvirmos a voz de Deus como João fez. Não devemos perder as convicções de quem é Jesus, como nós lemos aí no início, que é aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Nós temos a oportunidade, nos momentos de luta, de ter o nosso relacionamento com Deus mais estreitado. Deus permite os momentos de dificuldade, os momentos de tribulação, como João passou, para estreitar ainda mais o relacionamento dele com João. Permitir que João tivesse essa visão de quem era de fato Jesus. Jesus glorificado. Ele caminhou com Jesus como homem, pregou a palavra do Senhor Jesus. Mas aí, acho que superou tudo que ele já tinha vivido. Ele viu a glória e o poder de quem é realmente o Senhor Jesus. São nos momentos de luta, irmãos. É nos momentos de luta que Deus nos revela quem de fato é o Jesus que nós servimos. Vocês já repararam que quando as coisas estão indo bem, a gente não procura muito buscar saber quem é Jesus? Nos momentos de tribulação, a gente fica mais suscetível a buscar a presença do Senhor. Nos momentos de luta, nós nos colocamos mais aos pés do Senhor Jesus. Nos momentos de tribulação, que nós estamos isolados, são nesses momentos que nós estamos mais sensíveis à voz do Senhor. São nos momentos de luta, irmãos, que Deus nos convida a aperfeiçoarmos mais o nosso relacionamento com Ele. São nos momentos de dificuldade que nós passamos. É que nós temos que ter a convicção que Ele nos ama. É que nós devemos ter a convicção que Ele está no controle da situação. As chaves da morte e do inferno estão nas mãos de Jesus, não está nas mãos de Satanás. E isso é maravilhoso. É o próprio Jesus que fala, olha, eu estive morto, mas agora eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Nosso Jesus não está numa moldura, pregado num quadro, pendurado numa cruz com cara de coitadinho. Ele é o soberano dos reis da terra. Nosso Jesus ainda não está com a coroa de espinho, não está mais. Não está mais com o corpo ensanguentado. Não está mais coitado, todo furado. Agora a palavra de Deus diz aí que ele está com vestes talares.
vestes brancas, compridas, limpas. Isso confirma que nós servimos um Jesus que está vivo. A mídia prega um Jesus crucificado, um Jesus com cara de coitado, com cara de pobrezinho. A palavra de Deus nos diz que o nosso Jesus tem olhos como chamas de fogo. Nada passa imperceptível aos olhos do Senhor Jesus. Muito menos os nossos momentos de tribulação. Nada passa. Que nós tenhamos a certeza que Jesus está no controle das nossas vidas, irmãos. Que nós tenhamos a certeza que em meio às lutas, é Ele que governa o universo e continua governando o universo. Ele não perde o controle, Ele não esquece de nada. É Ele que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos que ressuscitou. Que revelação que João tem. Que impacto que João tem. Impacto maravilhoso que o leva mais ainda aos pés de Jesus. Que revelação maravilhosa. Deus nos chama, irmãos, a nós termos uma revelação mais profunda de quem é Jesus. São nos momentos de tribulação que nós entendemos que Deus de fato é santo. São nesses momentos de luta, nos momentos de talvez algum problema que nos aflige por causa do próprio evangelho que nós professamos a nossa fé. É que Deus nos leva a ter a certeza que Ele é a fiel testemunha. Ele é fiel. É Ele que não nos desampara. É Ele que nos sustenta. É Ele que nos permite ter acesso a Deus. Que o Senhor nos ajude a nos mantermos firmes em Jesus, irmãos. Esses dias que se aproximam à volta do próprio Senhor Jesus, não nos resta alternativa senão ouvirmos a voz de Jesus. Contemplarmos a face de Jesus em momentos de oração. Ele mesmo nos dá a certeza que Ele controla todas as coisas. Ele controla as nossas vidas. Ele que não deixa que nada passe sem que Ele permita. Assim como permitiu essa tribulação na vida de João. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Gostaria que você se colocasse de pé. Nós vamos ter um momento de oração. Depois dessa breve reflexão. Nós vamos orar. Se eu puder sugerir a você que você ore para que o seu relacionamento com Jesus seja mais forte, seja fortalecido. Que você tenha experiências com Jesus, que nós como igreja tenhamos experiências com Jesus. E Ele nos mostre, nos dê essa certeza que Ele está conosco, plante essa certeza no nosso coração. Que em meio aos nossos momentos de dificuldade como igreja, como pessoa, que nenhum espírito mundano, nenhuma palavra de Satanás venha nos roubar essa certeza que Jesus venceu a morte. E a chave da morte e do inferno está nas mãos dele, não nas mãos de Satanás e nas mãos de ninguém. Está nada mais, nada menos nas mãos de Jesus. É Ele que governa. É Ele que coordena todas as coisas. Nós não estamos jogados ao acaso. Mas nós estamos debaixo dos planos e propósitos de Deus. Ele que coordena as nossas vidas, debaixo dos seus eternos planos. Quantos creem nisso? Amém? Vamos orar?